Olá, sou MD, você está no canal Deus Vult. E hoje o vídeo vai ser respondendo aos comentários que teve lá na live que eu participei do canal Tá em Forma, né, do Pedro Ivo. Eu não vou pegar todos os comentários, obviamente, né, eu vou pegar só alguns e vou responder, tipo, os comentários que eu achei que mais seriam propícios para, tipo, dar uma resposta, né, porque eles realmente tiveram alguma objeção ou alguma dúvida. Começando pelo PLCS20 que diz: essa coisa de fim último para mim parece mais preguiça de entender o mundo e os movimentos, porque é difícil de dizer todos os fins últimos que existem relacionados a cada uma das coisas que existem, mas fácil dizer que existe um fim último geral, universal para todas as coisas, né, basicamente. Bom, para começar que, tipo, isso daí é impossível. Você pode passar a sua vida inteirinha aqui na Terra que você nunca vai conseguir dizer todos os fins últimos para todas as coisas que existem aqui, entendeu? Nem para todas as pessoas, nem para todas as coisas, enfim. Portanto, e também não se fazia necessário para o meu ponto discorrer sobre todos os fins últimos de todas as coisas que existem. Tente, por exemplo, dizer todos os fins últimos só das pessoas da sua rua. Só nisso daí ninguém consegue. Ninguém consegue dizer todos os fins últimos de cada pessoa da sua rua. Aí, tipo, vamos escalar um pouco mais do seu estado. Agora, todos os fins últimos de todas as pessoas do Brasil. Tipo, sem, obviamente, você usar um fim último geral, universal para todos, né? Você falar especificamente qual é o de cada um. É algo impossível. Isso para, isso para mim fica claro que é preguiça de estudar. Preguiça de estudar o quê? Preguiça de estudar, tipo, todos os fins últimos e todas as coisas que existem. Mas isso não é questão de preguiça, é porque é impossível. Não existe isso. Tipo, nem se todas as pessoas que me apoiassem para fazer isso, ou apoiassem qualquer pessoa específica para fazer isso, essa pessoa específica conseguiria. É realmente uma impossibilidade humana. O fim último, me apropriado do termo, acho que ele quis dizer que ele se apropriando do termo, o fim último seria o fim do ciclo de algo específico, como o fim último do capitalismo ser o socialismo. Aqui você só pegou o termo e deu um novo significado a ele, somente, então, tanto faz. Pelo que eu entendi da explanação do MD, para sustentar a tese de que todos são religiosos, ele quer redefinir o conceito de Deus. Não, eu não quero redefinir o conceito de Deus. Eu tô pegando Deus, tipo, em um sentido, né? Como se fosse uma suplência bem específica de Deus, para poder dá um conceito de religioso comum a todos os religiosos e ateus, entendeu? E poder argumentar em cima disso. Em vez de, no meu entendimento, uma entidade simile, porém sobre-humana, que é, no todo ou em parte, autora da criação, responsável por moldá-la conforme sua vontade, ele quer definir Deus como sendo o fim último de cada ser. É porque, assim, Deus ele é as duas coisas, né? Só que, tipo, eu tô pegando justamente essa suplência, né, de Deus enquanto fim último. De cada ser, cada coisa. Um objetivo indescritível que determina todas as ações do ser ou coisa. Talvez simplificadamente algo como bem-estar próprio para os seres e algo como equilíbrio para todas as outras coisas. Não, veja bem, eu pego essa suplência de Deus como fim último, o que esse bem-estar, né, essa satisfação, ele é justamente porque Deus, enquanto fim último, enquanto objetivo da sua vida, toda a satisfação da sua vida, ela gira em torno desse objetivo último que ela tem, né? Eu vou usar o objetivo último, porque eu acho que fica
mais fácil das pessoas entenderem. Pelo visto, o termo fim último foi bem confuso, embora eu deixe claro que foi no sentido de teleologia, no sentido teleológico. Então, tipo, quanto mais satisfação, é porque mais você conseguir alcançar esse fim último, esse objetivo último que você tem, né? E esse objetivo último da sua vida é o seu Deus, né? É tipo, esse seu Deus, ele é o objetivo último da sua vida, porque, tipo, ele é o que te faz, satisfaz maximamente. Seu nível de satisfação na sua vida está intimamente ligado com esse objetivo último que você busca. Bom, entendo muito pouco tanto de filosofia quanto de teologia, mas tem algo que me incomoda muito na proposta do MD. Incomoda que só sei expressar da seguinte forma: já temos conflitos demais e, para mim, eles têm duas origens: interesse e vontades divergentes. Isso daí eu tratei, tipo, quando o Pedro Ivo ele fala do politeísmo. Eu disse não, porque existe o politeísmo na medida em que cada um tem esse seu Deus, nesse sentido aí que eu tô falando especificamente. E aí é uma batalha para ver qual Deus se sobressai, ou seja, qual tipo, de certa forma, qual o interesse de cada pessoa vai se sobressair. E fala dos problemas da comunicação e entendimento. Quanto às primeiras, podemos ter pouco ou nenhum controle. Quanto à comunicação, acredito que podemos ter um controle maior se nós pararmos de atribuir às palavras significados, conceitos que não se correlacionam ou que divergem. Eu expliquei porque eu usei esses termos daí, é porque eu estava tratando isso bem nos termos de toda toda uma tradição filosófica, né? Eu estava tratando isso no termos da filosofia escolástica, do Iuverde, né? Da filosofia reformada, enfim. Então, por causa disso, eu estava usando esses termos de Deus, né? Eu poderia usar também termos como de bem, né? Como escolhi fim último, que é um termo mais aristotélico até. Enfim. Então, é isso daí. E sobre esse negócio do objetivo último, é justamente tipo, não, você vive para alcançar isso daqui. E esse negócio que você vive para alcançar é o seu Deus. E nesse sentido, é que você tem um Deus. Só isso. Espera que tem mais do mesmo comentário. Foi um comentário bem grande. Talvez eu esteja errado, mas acredito que seria melhor para a nossa comunicação se as palavras tivessem um ou poucos significados correlatos convergentes. Eu peguei, foi pra mim, não só pra mim, tipo, até pra motivo de trazer mais conhecimento. Eu não diria que tipo, não é problema nenhum trazer os termos, né, do jeito que estão na filosofia, né, por exemplo, do Duil Verde e etc. Mas, tipo, eu tava tentando sempre traduzir todos esses termos para uma mais baixa linguagem. Mas, enfim, eu acho que não deu muito certo, falhei miseravelmente. Assim, talvez melhor seria teorizar que todos são religiosos, porque suas crenças decorrem de um fim último, incognoscível, que os comove inconscientemente, pode ser inconscientemente ou conscientemente. Todavia, isso significaria atribuir mais um significado à palavra religioso e suas correlatas. É o seguinte, não é que eu estou atribuindo mais um significado, é que eu estou pegando uma suplência específica e estou definindo tipo religioso de acordo com essa suplência específica do sentido da palavra religioso mais geral, no sentido mais geral da palavra religioso. Até porque religioso vem de religião. Religião é o quê? É religar. Religar o seu Deus, enfim, né? De modo mais geral, o seu fim último, caso você não queira usar Deus como esse ser metafísico onipotente. Mas esse religar-se de certa forma assim ao fim último. E nesse sentido aí, tipo,
eu estou usando o sentido, pode não ser o sentido religioso, convencional que todo mundo usa, mas é um sentido bem estrito da palavra e tipo tá um modo bem correto e bem, inclusive etimologicamente falando. Essa daqui eu vi bastante nos comentários. Os interesses imediatos de uma classe semi-escravizada são Deus? Sim. Não todos os interesses, mas tipo, é o fim último. Você talvez não possa não, o objetivo último, né? Às vezes você pode achar isso meio what the fuck, mas é isso sim. Pense que de inúmeras outras perspectivas, muitas coisas que você fala também são what the fuck. Zé Cruzadinha igual a camarada Zé Rusadinha, toca internacional. Isso aqui eu realmente não entendi. Zé Cruzadinha é mais respeitoso, mais respeitável que o Embugado e Gaio Fraco. Obrigado. Eu tenho uma hipótese de que boa parte da mentalidade conservadora que inclui essa defesa da religiosidade é, grosseiramente falando, causada por gente viciada em copium, que desenvolve ou mesmo toma para si justificativas retóricas que, em vez que a realidade bate na porta, precisam ficar cada vez mais abstratas e complexas, e no fim das contas, resulta em gente se afundando cada vez mais dentro da própria cabeça para evitar dissonância cognitiva e a parcela da realidade concreta que abala o seu emocional específico. É o seguinte, cara, é porque a realidade ela não está presa aos seus sentidos. Por exemplo, a realidade, tipo, todas as formas da realidade a serem estudadas, elas necessitam, tipo, bem mais da razão, né? E você usar a faculdade da razão. E aí se torna algo bem mais teorético, realmente, o que causa, tipo, essa impressão da qual você está tratando. Mas na realidade isso daí essas verdades, as formas teoréticas, elas guardam verdades mais reais, né? A realidade está mais aí nessas verdades teoréticas do que, por exemplo, nas verdades do qual podemos captar com sentidos. Por exemplo, todas as verdades matemáticas, elas são teoréticas, tipo, até metafísicas. No sentido próprio da palavra, as verdades matemáticas são metafísicas, realmente. Tem gente que discorda, mas até as pessoas que discordam não discordam, elas são teoréticas. Então, isso daí tipo, é só impressão sua mesmo. Esse foi um diálogo surpresa não solicitado, e talvez tenha uma razão por não ter sido solicitado. Sei lá, mas parabéns aí pela coragem, eu acho. Foi muito bom Zé Cruzadinha perder toda a defesa das múltiplas ontologias de religião. O segundo, eu acho que, tipo, eu tava falando de alguma coisa específica do Pedro, não sei. E sobre eu ter perdido a múltipla defesa das múltiplas ontologias de religião, eu não tava defendendo ontologia de, tipo, nenhuma religião específica aí. Tipo, nem do cristianismo eu tava defendendo a ontologia dele. E, além do mais, eu nem defendo, tipo, eu nem acredito que todas as ontologias de todas as religiões estão certas. Eu só defendo a do cristianismo mesmo, e nem aí do cristianismo eu defendi nesse caso. O que acontece é o seguinte, eu tava só defendendo que todos são religiosos. Tipo, todo mundo é religioso. Mas não tava defendendo nenhuma ontologia de nenhuma religião aí. Parabéns ao MD pela coragem. Eu não consegui compreender bem o raciocínio sem sacanagem. Basicamente 3 pontos. Primeiro, obrigado, né? O que ele tá chamando de religião? Não é porque eu tenho uma crença que isso é uma religião. Religião envolve outras coisas, na minha visão. Eu fiquei bastante confuso. De novo, religião, sentido etimológico, é religar. Religar, por exemplo, a Deus. Mas, por exemplo, tem o budismo que é uma religião e não tem um Deus no sentido metafísico. Então, esse Deus poderia ser, por exemplo, um fim último. O budismo e todas as religiões, eles têm um objetivo último na sua vida, a qual deve buscar. Um objetivo inerente, último, à sua vida.
Pronto, eu tô tratando de religião nesse sentido aí. Tem um objetivo último da sua vida, que eu tô chamando de Deus, né? E esse Deus daí é a crença de que você deve buscar esse Deus especificamente daí, do qual você crê. 2. O que é que ele está chamando de Deus? É o objetivo último da sua vida, é como se fosse o sentido da sua vida. A sua vida gira em torno de uma coisa, essa coisa daí é Deus. Esse foi o ponto que eu mais tive dificuldade, eu não consegui nem compreender parcialmente. Se for uma deidade, aí complica o restante. Eu não concordo que temos uma causa última, eu acho que são várias. Eu não disse que você tem uma causa última. Eu disse que, tipo, todo mundo tem um objetivo último, um fim último. Que se misturam, interagem entre si. Algumas são contraditórias e ora uma vence, ora outra, etc. Aí digo por mim, não consigo ver uma causa última ou qualquer tendência. Além disso, olhando a vida de algumas pessoas próximas até no final da vida, elas não tinham chegado a essa causa última. Então essa causa última é inalcançável. Vamos lá, eu vou botar a causa última como objetivo último. O objetivo último, ele tem níveis do qual ele pode ser alcançado. Tem, por exemplo, no cristianismo, o objetivo último que é Deus, né? O fim último que é Deus, o Deus cristão, ele só pode ser alcançado plenamente, não nessa vida, mas depois que você já foi beatificado, foi salvo, quando você tem a visão beatífica, etc, etc. E em alguns casos, algumas pessoas podem colocar objetivos últimos que são inalcançáveis ou pelo menos inalcançáveis em sua completude. E por fim, a categorização do Epifania, mesmo que não seja tradicional, me parece mais claro e descreve melhor, porque cria menos confusão. Não, é o contrário. É tipo, a definição clássica de agnosticismo e ateísmo, ela é ser mais compacta, mais bem definida, né? Mais bem contornada, vamos dizer assim. Ela é bem melhor. Tipo, agnosticismo, conhecimento, não é muito bom não. Mas eu achei, pelo menos, eu achei os parâmetros bem ruins, mas pode ser funcional essa definição de agnosticismo. Agora, a definição que eu dei de ateu realmente está totalmente errada. Justamente porque, não que está totalmente errada, mas tipo, fica um negócio mais abrangente que até não os ateus podem ser ateus nessa definição. O tom jocoso do vídeo pode passar a imagem que o MD teve, mas não acho que o ponto do vídeo era esse. Tanto que na definição de epifania, ateu é alguém com uma crença, e o epifania está defendendo ela. Na verdade, é justamente o contrário, porque o epifania, né, ele define ateu como alguém sem crença, né, sem crença em Deus. Ou seja, ele não coloca uma crença, sem que ele não tenha uma crença em Deus. E eu corrigi, na verdade, o ateu tem uma crença. O ateu ele tem uma crença na inexistência de Deus. Então tem uma diferença assim, tipo, o ateu, o Epifania, ele define ateu como sem uma crença. Mas de todo jeito, eu tô falando dessa crença específica em um Deus, no sentido de objetivo último. Tanto na definição da epifania, tem alguém com uma crença, a epifania tá defendendo ela. E aí o que me incomodou um pouco nisso é o senso de proporcionalidade. Religioso enche o saco de ateu na vida real o tempo todo. O mesmo também, do outro lado. Tem muito mais religioso no país, então, poxa, MD, isso aí não significa muita coisa não. Entendo o lado da epifania também. Acreditar o vídeo do cara é a piadas? Não. A crítica ao vídeo do cara é porque ele está criticando a religião e a religiosidade no modo geral. Eu tô pegando uma parte essencial, um aspecto essencial disso daí que ele está criticando e tô dizendo que se aplica a ele também. E ele se coloca como se não se aplicasse.
E teve um outro que respondeu esse comentário que eu acabei de ler. Cara, sim, religioso enche o saco de ateu, mas nem por isso vamos ignorar que piadas de ateus com religiosos não possam ser chatas pra eles, não é? Principalmente para quem é religioso e respeita tanto outras religiões como ateus. Sim, ele poderia ter um entendimento sobre isso, e não vi nenhum sentido na fala dele de que fim último é uma espécie de Deus, e portanto ateus agem igual a crentes. Para mim isso não faz o menor sentido, mas não dá para ignorar que existem sim ateus que se acham superiores por não acreditar em um Deus, né? É... Cara, é o seguinte, o sentido tá. Isso aqui é uma suplência, entendeu? Do conceito de Deus, pelo menos do Deus do sentido do teísmo clássico, né? Pelo menos. Tô pegando assim o sentido, né? Como se fosse um aspecto de Deus em que ele realmente é aquele que satisfaz, tipo, ele completa a vida, é a completude do sentido da vida de alguém. E o nível das piadinhas do vídeo passaram essa impressão. Não diminui em nada a qualidade do vídeo, mas com certeza faz com que pessoas que creem se incomodem. E se a intenção é não afastar essas pessoas, essa estratégia não é a melhor. Enfim, ainda tem uma resposta aqui, né? Eu entendo o lado de ambos, não quis menosprezar o incômodo dele, nem defender a forma que o outro se expressou, eu acho, enfim, tanto faz. Só quis dizer que isso é cobrar que o ateu seja comportado enquanto que existe um monte de religiosos que não são. Resumindo, não ficou claro para mim qual a crítica ao vídeo do Epifania. A crítica ao vídeo do Epifania. Eu já expliquei qual é a crítica. Tipo, eu acho que não precisa explicar de novo, não. Qualquer coisa volta o vídeo aí. Aí de novo, a mesma pessoa, né? O cara se defendeu bem, mas estava tangenciando o ponto do vídeo desde o início. Não é que eu tava tangenciando, é porque na live eu realmente fui tratando de vários pontos, né? Pra trazer o máximo de conhecimento que eu podia ali, entendeu? Pra live, pra enriquecer a live. E também respondendo os vários pontos, várias objeções que o Pedro estava fazendo. Mas eu comecei com um ponto e terminei com um ponto. Eu só tô com tempo para ver metade do vídeo, mas o que eu entendi é que dentro do meu inconsciente existe uma causa final programada, mas que ninguém sabe dizer qual é. Não tô dizendo que, tipo, tem um... Tá, não vou botar causa final no sim de finalidade, beleza, pode ser, vai. Então, vamos dizer, tem uma finalidade, tem um objetivo lá, o último na sua, no seu consciente, às vezes no inconsciente. Isso não necessariamente é no inconsciente, entendeu? E também nem necessariamente vai ser no consciente da pessoa, mas tipo, vai estar lá em você essa causa, esse objetivo final, sim, que ordena a sua vida. E às vezes as pessoas podem saber, entendeu? E às vezes não, às vezes nem você pode. Voltamos pro Deus dentro da caixa. Não voltamos, não. Aquilo dali é outra coisa totalmente diferente. Não tinha nenhum objetivo de falar sobre Deus. Pelo menos nessa suplência daí. Ele tava falando realmente de Deus enquanto, vamos dizer, uma incógnita. Uma incógnita de um ser metafísico. A minha causa final é o Beisola. Aí tem outra aqui. Eu achei que o Pedro foi muito bonzinho, no bom sentido. O cara falou várias merdas, mas foi bom o diálogo. Ainda acho que ele é se não me engano, esse comentário é dizendo que eu sou de extrema direita, né? Seja lá o que isso quer dizer pra esse cara. Não sei se estou entendendo errado, mas ele está propondo que todos tenham um fim último e que isso implicaria em ser religioso. Basicamente, me parece um tanto arbitrário. Não é arbitrário porque, tipo, eu tô pegando uma definição bem coerente com a definição, vamos dizer, clássica de religião, né? Tipo, tá certo se for pegar etimologicamente o sentido da palavra religião. E, tipo, a crença nesse fim último com Deus é religião, sim. Então não é arbitrário, não. Gostei da conversa com o camarada, escolhi quase tudo, mas eu respeito a coragem do garoto. Obrigado.
Essa conversa de causa ótima e inacessível me pareceu cheia de buracos. Para começar, que satisfação plena é uma mentira. Vamos dizer, satisfação plena aqui nessa vida terrena, eu também acho que seja algo impossível. Eu só acho que seja possível depois, né, que você já tá lá, já tá salvo, já tá no céu já. Só no céu é que você vai ter tipo, uma felicidade plena. Você disse que parecia cheio de buraco, não explicou o que, então, tipo, eu não tenho nem como contra-argumentar, porque você nem argumentou, né? E é isso. Eu vi também que teve gente que me chamou de homofóbico por causa de uma piada, né? De um gracejo que eu fiz com a filosofia do Foucault. Pra quem fala isso, tipo, eu não vejo por que de se incomodar, sendo que o Pedro ele também fez uma brincadeira com Santo Agostinho na live anterior a essa daqui, né? Que eu participei. E foi uma gracinha de Santo Agostinho antes dele se converter. Ele era putanheiro. É, isso, quando o alvo desse gracejo do Pedro, não é só o Santo Agostinho, mas tipo, até a religião, né? De Santo Agostinho e todas as pessoas que estão envolvidas nessa religião, todos os religiosos dessa religião. Mas eu ainda levei de boa, tipo, e eu fui um gracejo com Foucault e se incomodaram, sendo que, tipo, é só com Foucault mesmo. E também tem gente dizendo que tipo, tava em bolha de extrema direita, que era Red Pill, enfim. Então é isso, espero que tenham gostado, espero que os comentários suas dúvidas tenham sido respondidas e até mais.